Bom, então vamos continuando, né, com as transformações lineares. Quer dizer, de um ponto de vista abstrato, uma transformação linear é o quê? Quer dizer, você tem E e F espaços vetoriais, e aí tem uma T de E em F é linear se ela preserva as operações, quer dizer, T de U mais V igual a T de U mais T de V para todos U e V em E, e T de TU igual a T de U para todo T pertencente a R para todo U pertencente a E. Aqui, quem tiver a cabeça mais abstrata pode pensar assim para todo escalar T, que poderia também estar nos complexos, em outros lugares. Bom, exemplo para ter na nossa cabeça é pensar no sistema linear. Quer dizer, um sistema linear pode ser visto assim, né? A11, AM1, A1N, AMN, X1, XN igual a Y1, YM. Aqui talvez seja importante destacar que isso aqui, o N pode ser maior ou menor que o M. Esse cara daqui é do tamanho desse aqui, mas não necessariamente do tamanho desse. Então aqui isso é uma transformação A de Rn em Rm, que cada x assim é elevado num y assim. Por trás de cada sistema linear tem uma transformação linear. E também podemos pensar em transformações, pensando tipicamente em R2 e R3, que tem uma origem puramente geométrica, sei lá, talvez o exemplo mais bonitinho para começar seja uma rotação no plano ou uma rotação em torno de um eixo em R3. O eixo passando pela origem, né? O detalhe interessante, né, é que a gente discutiu durante praticamente uma aula inteira o fato de que uma transformação linear pode ser dada por uma matriz, desde que eu tenha uma base para E e uma base para F. Então a matriz, o que ela faz? Ela pega o vetor de E escrito na base, sei lá, alfa, que está em E, e escreve a imagem dele pela transformação na base de F. Isso foi uma coisa abstrata assim, porque nesse caso aqui, a matriz já precede até a transformação linear, né? A gente tem o sistema, aí a gente olha o sistema como dado por uma matriz, e depois a gente olha, bom, pode ser antes ou depois, mas a gente olha a transformação linear, mas a matriz já está pronta na base canônica. Um exemplo interessante no caso de pensar uma transformação geométrica é justamente isso. Imagina que você tem aqui o espaço, R3, tem uma reta passando pela origem e você gira os pontos do espaço em torno dessa reta. Então, nesse caso, né, vou apagar aqui.
tem aqui a origem. Então, vamos dizer, essa reta aqui pode ser dada por um vetor U, que eu vou supor unitário. E aí a ideia foi o quê? A ideia é você pegar aqui dois vetores unitários e ortogonais a U, no plano perpendicular a U que passa pela origem. Chama esse aqui de ε1, esse de ε2, aproveita e chama o U de ε3. E aí, se você pensar em termos dessa base, a transformação faz o quê? Ela leva, vamos pegar assim, leva o ε1 em cosseno θ ε1 mais seno θ ε2, olhando aqui assim, ε1, ε2, então esse aqui é o R de ε1, esse daqui é o R de ε2. Então aqui, cosseno θ ε1 mais seno θ ε2. Já o R de ε2 vai dar menos seno θ, pensando a rotação assim, né? ε1 mais cosseno θ ε2. E o R de ε3 é o próprio ε3, é o U que fica parado. Então, nesse caso, se você pensar não na base canônica, mas nessa base aqui, que é uma base ortonormal, né, você tem a matriz da transformação, vai ser cosseno θ, seno θ 0, menos seno θ, cosseno θ 0, 0, 0, 1. E, vamos dizer, o problema pode ser o seguinte, você quer aplicar essa transformação, mas em vetores que vêm dados não escritos nessa base, mas escritos na base canônica. Então, aqui, quer dizer, você multiplica, quando você multiplicar um vetor, vamos dizer, se você pegar aqui o vetor, sei lá, y1, y2, y3, se isso daqui corresponder, se o vetor V for y1, y1, mais y2, y2, mais y3, y3, quando você multiplica isso aqui vai dar alguma coisa assim, um Z1, Z2, Z3, e o fato é que Z1, y1 mais E2, y2, mais E3, y3 é igual ao rodado do seu V. Agora, o problema e se V igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. Então, aí uma estratégia possível é dizer, bom, eu pego o V, descubro quais são as coordenadas dele nessa base. Então, eu tenho que pegar o x1, x2, x3, transformar no y1, y2, y3. Calcular esses caras. Aí eu multiplico por essa matriz e obtenho o Z1, Z2, Z3. Mas Z1, Z2, Z3 ainda não é o que eu quero, porque são as coordenadas do meu vetor na base ε1, ε2, ε3. Mas nesse caso, claramente, ε1, ε2, ε3, eu tenho dados na base canônica. Então é só eu escrever o ε1, ε2, ε3 na base canônica, fazer Z1, ε1, mais E2, ε2, mais E3, ε3, e eu vou ter o meu cara escrito na base canônica. Então aqui, vamos dizer, a gente pega, faz aqui o ε1, ε2, ε3, faz essa matriz, multiplica por Z1, Z2, Z3. Se esses caras estão escritos na base canônica, a gente vai ter isso escrito na base canônica. O problema é
Bom, como é que eu transformo? Então, aqui transformar da base, digamos, beta para a base canônica é simples, desde que os vetores da base beta estejam escritos na base canônica. Mas o contrário, quer dizer, pegar o vetor da base canônica e escrever na base beta, essencialmente é resolver um sistema linear. Você escreve, quer dizer, assim, a ideia seria o quê? Você tem ε1 igual a A11, A21, A31, ε2 igual a A12, A22, A32, ε3 igual a A13, A23, A33. E aí escreve x1 a gente quer que x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, igual a y1, y1, mais y2, y2, mais y3, y3. Então, escrevendo tudo na base canônica, a gente vai ter x1, x2, x3, quer dizer, isso aqui escrito na base canônica é isso. Isso aqui vai ser... isto aqui nada mais é que a matriz formada por esses três caras, né? A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, multiplicado por Y1, Y2 e Y3. Só que aqui a gente tem x1, x2, x3 e a gente quer y1, y2 e y3. Então a gente quer resolver esse sistema. Dados x1, x2, x3, a gente quer calcular esses caras. Então, em geral, o problema de mudança de base, isso aqui é geral, né? Você conhece o cara nessa... O problema de mudança de base é um problema de resolver um sistema linear. Só o detalhe interessante nesse caso, né, e é um caso super importante, é que como a gente, por construção, esses vetores aqui são unitários e ortogonais, para que eu pudesse, vamos dizer, fazer de uma maneira simples a rotação, eu escolhi o ε1 e o ε2 perpendiculares ao ε3 e perpendiculares entre si. E por comodidade eu posso fazer o ε3 unitário também. Então isso daqui, você pode olhar e dizer assim, olha, eu posso calcular isso da seguinte maneira, multiplica escalarmente dos dois lados por ε1. Então se você fizer aqui vamos dizer, vou deixar o meu vetor assim, x1, x2, x3, é esse cara daqui que eu conheço. Se eu multiplicar pelo ε1, digamos, A11, A21, A31, isso daqui vai ser igual, agora do lado de cá eu vou escrever de uma maneira mais sucinta, vai ser y1, y1 mais y2, y2 mais y3, y3, escalar y1. Mas isso daqui é y1, y1 mais y2, y1 mais y3, y3, y1. E agora eu uso o fato de que esses vetores são 2 a 2 ortogonais. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso daqui é 1. Então isso aqui já é o y1. Claro, se eu fizer a mesma coisa para o y2 e para o y3, eu vou ter de uma maneira mais barata do que resolver um sistema linear a solução. Claro que isso funciona
porque a base é ortonormal. Então, quando você for fazer a mudança de base, uma base ortonormal, é mais fácil. Então, vale a pena buscar bases ortonormais, quando for possível. Ou pensando assim, quando você tem um método de resolução de algum problema, uma situação qualquer, em que ali aparecem bases ortonormais, você comemora. Nem sempre é tão bom assim. Bom, então isso aqui... Claro, vamos dizer, se você tem o fato de que a base canônica era ortonormal, não desempenhou papel aqui. Mas como você passa de um lado para o outro e do outro para o um, então geralmente é bom ter as duas ortonormais. Mas é verdade, o princípio aqui, o problema era só passar da ortonormal, passar da base que você tinha para a nova base. O que importa é que a nova base seja ortonormal. Uma outra coisa que eu queria destacar também é que a gente usou em alguns momentos, que a rotação era uma transformação linear, que a reflexão era uma transformação linear. E dei isso mais ou menos como... claro, mas eu queria destacar que, de certa forma, são casos particulares de um fato mais geral. Se você tem uma transformação, imagina que você tem o seu espaço E, e ele tem um produto escalar. Tá? Ou, se você não quiser ser tão abstrato, pensa assim, estamos em R3, temos um produto escalar. E aí você tem uma transformação T de E em E, e a hipótese é que T preserva distâncias. O nome erudito é isométrica. Quer dizer que, bom, se a gente define a norma de V como sendo a raiz quadrada do produto escalar de V por V. Então, ela ser isométrica é que a distância de T de U a T de V é igual à distância de U a V, para todos U e V. Em princípio, transformações isométricas não precisam ser lineares. O caso claro, assim, no plano, por exemplo, é que se você pegar um pedaço de vidro, pegar um vidro grande cobrindo uma mesa, e andar com o vidro todo assim, fazendo uma translação, todos os pontos se deslocam e não tem nenhum ponto que fica parado. Então, não tem chance, porque numa transformação linear a origem tem que ficar parada. Mesmo que você diga, eu não tenho ainda a origem, vou escolher a origem, você não tem como escolher uma origem que fique parada. Então, nem sempre uma transformação isométrica é linear. Mas se você fizer ainda a hipótese que, vamos dizer, T de 0 igual a 0, ou, vamos dizer, se você pensasse assim em R2 e R3, que tem um ponto que fica parado, e aí você diz, eu vou escolher esse para ser a origem, então é equivalente, uma transformação assim sempre tem que ser linear. E acredito que seja razoavelmente, vamos dizer, seja mais fácil acreditar que uma rotação preserva distâncias, e se a rotação é em torno da origem, a origem fica parada. Ou mesmo que uma reflexão em torno de
sei lá, de um plano passando pela origem, preserva distâncias e a origem fica parada. Mas a primeira observação é que essa conservação de distâncias e o fato da origem ficar parada vai implicar na conservação de ângulos. Porque, basicamente, né, você tem aqui, se você pegar aqui o V, pegar aqui V menos U, você tem um triângulo, e se você agora desenhar aqui T de U, T de V, esse daqui é T de V menos T de U, repara que esses dois triângulos, né, o lado T de U é igual ao lado U, o lado T de V é igual ao lado V, e o lado T de V menos T de U é igual ao lado V menos U. Então, em termos, se estivéssemos no plano, a garantia é que esse ângulo e esse vão ter que ser iguais. Mas, vamos fazer... bom, e uma vez que preserva... Então, se preserva distâncias, preserva ângulos... não tem mais muito jeito aqui, né? Quer dizer, se você fizer o U mais V, olha assim, e o T de U mais T de V, quer dizer, olhando assim para a cara da figura, você diz, bom, esse cara daqui e esse daqui, esse daqui é a soma desses dois, esse daqui é a soma desses dois, e esse daqui tem que ser a imagem desse, porque não tem muita outra escolha de um cara que vai equidistar desse, desse. Mas, em vez de fazer argumentos geométricos, eu vou tentar mostrar, de uma maneira puramente algébrica, que com essas hipóteses aqui a transformação é linear. Então, a primeira coisa é que a transformação preserva a norma. Se você fizer norma de T de U, isso é a norma de T de U menos 0, 0 é T de 0, e isso daqui é a norma de U menos 0, que é igual à norma de U. Então, preserva normas. A partir daí, eu devo poder mostrar o seguinte, que preserva produto escalar, que é mais ou menos o que eu tentei convencer geometricamente, né, que se preserva distâncias e preserva a origem, vai preservar os ângulos. Então, vamos olhar para isso aqui. Bom, isso aqui eu não vou saber fazer direto, mas eu sei fazer o seguinte, ó, se eu fizer T de U menos T de V, T de U menos T de V, bom, isso aqui é o quadrado da distância, né? De T de U a T de V. Então, isso aqui é igual ao quadrado da distância de U a V. Ao mesmo tempo, se eu fizer as contas agora aqui, isso aqui é norma de T de U ao quadrado, T de U com T de U, mais norma de T de V ao quadrado, menos 2 vezes T de U escalar T de V. Esse é igual a esse. E esse daqui é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes UV. Bom, então esse é igual a esse, mas a gente sabe agora que norma de T de U é norma de U, que norma de T de V é norma de V, que menos 2 é menos 2, e então T de U, T de V é igual a UV. Então, começamos dizendo, ó, preserva a distância, aí provamos que preserva a norma, e agora preserva produto escalar. E agora eu vou tentar provar que é linear. Quer dizer, eu quero agora provar
o seguinte, né, que T de U mais TV é igual a T de U mais T de V. Isso aqui é uma maneira mitidinha, econômica, de provar as duas propriedades da linearidade ao mesmo tempo. Tá? Quer dizer, se você faz T igual a 1, você tem T de U mais V igual a T de U mais T de V. Se você faz U igual a 0, você tem T de TV, aí usa o fato de que T de U é 0, igual a T de V. Bom, vou usar um desses macetes infames matemáticos. Provar que esses dois caras são iguais é provar que a diferença deles é 0. E provar que um vetor é 0 é o mesmo que provar que a norma dele é 0. O único vetor que tem norma 0 é o 0. O que significa provar que o produto escalar dele por ele mesmo é 0. Então eu vou fazer T de U mais TV menos T de U mais T de V, e vou ver se o produto escalar dele por ele mesmo ver se isso daqui dá 0. Tem que tomar cuidado, eu não posso fazer nada aqui dentro ainda, mas eu vou poder fazer esse com esse. Então aqui eu vou fazer T de U mais TV. Vou tentar ver se fica menorzinho para escrever, né? Então, produto escalar desse por esse é o quadrado da norma dele. Depois eu tenho esse com esse. Então aqui eu posso fazer assim, né? Mais T de U ao quadrado mais T2 T de V ao quadrado, quer dizer, o produto escalar desse com esse, mais esse com esse, e aí eu tenho mais 2T T de U, T de V. É esse com esse. E agora eu tenho menos duas vezes o produto escalar desse com esse daqui. Menos duas vezes T de U mais TV com T de U. Isso aqui eu vou separar assim, ó, T de U menos 2T T de U mais TV T de V. Por que eu separei aqui? É porque a única coisa que eu sei fazer é o seguinte, eu sei dizer que esse com esse é igual a esse com esse. E esse com esse é igual a esse com esse. Então vamos olhar o que isso dá. Isso daqui dá norma de U mais TV ao quadrado, mais norma de U ao quadrado, mais T2 norma de V ao quadrado, mais 2T UV. Isso aqui é norma de U mais V, U mais TV ao quadrado de novo. Então, tem duas vezes esse cara, né? E aqui eu tenho menos... se eu olhar para isso daqui, ó, eu tenho duas vezes U mais TV U. Aqui eu tenho... Vou botar esse T lá de volta. Mais U mais TV Então, ó, isso aqui é a norma desse cara. Isso daqui, ó, é norma de U ao quadrado, norma de TV ao quadrado, mais duas vezes o produto escalar de U por TV. Então, esse cara daqui é igual a esse.
Tenho 2 vezes essa norma. E esse cara daqui é esse escalar esse mais T esse, mais TV. Então, é essa norma daqui, multiplicada por 2. Então, eu tenho 2 menos 2, 0. Então, moral da história, provei uma coisa absolutamente geométrica, né, que se uma transformação, se eu tenho espaço, ele tem um produto interno, por exemplo, o R3. Eu tenho uma transformação de R3 em R3. Eu sei que o zero, a origem fica parada e que as distâncias são preservadas. Então, essa transformação necessariamente é linear. E eu provei isso sem fazer uma semelhança de triângulos, né? Só com umas contas esquisitas. Então, de certa forma, eu acho que é um negócio legal, mas vamos dizer, dá um pouco mais de segurança, dizer, não, realmente a rotação é linear e tal. Bom. Aí começa a outra aula. Vamos voltar nos sistemas lineares lá, vamos voltar na 7ª série. Não sei se na 7ª série. Vamos lá pegar o sistema A11x1 mais A1nxn. Botar assim, igual a B1, AM1x1, mais AMnxn igual a BM. Então, eu tenho M equações e N incógnitas. A gente sabe, até por experiência, né, em geral, quando N é maior do que M, a gente espera ter mais soluções do que uma só. A gente espera ter infinitas soluções. Em geral, quando N e M são iguais, você vai resolvendo, sai lá a solução. Basicamente, vamos dizer, a ideia aqui, se pensar em termos de eliminação, você escreve essa matriz aqui, A11, A1n, AM1, AMN, B1, BM, escreve assim, deixa esse cara aqui separado, e aí um método de resolver isso é ir eliminando, né? Por exemplo, supondo que vai tudo dar certo, né? Você divide a primeira equação por A11, inclusive o B, inclusive o B1, aí fica com 1 aqui. Aí você pega esse 1 aqui e usa para ir matando o primeiro termo, o termo em x1 de cada uma das equações embaixo. Por exemplo, você pega, vamos dizer, você ficou com uma coisa assim, né? 1, alfa, 1, 2, alfa, 1n, vamos botar aqui, beta 1, e aí você tem aqui A21, A22, A2n, B2, AM1, AM2, AMN, BM. Então, a primeira equação você dividiu por A11, virou isso aqui, uma equação equivalente. Agora, se você multiplicar essa daqui por A21 toda e subtrair dessa, esse cara morre. Se fizer a mesma coisa nessa daqui, você multiplica a primeira equação por AM1, e aí faz a última menos AM1 vezes a primeira, fica 0 aqui. Então, você pode zerar os termos em x1 de todas as equações abaixo da primeira. Você passa a ter aqui um sistema que não tem mais x1. Aí você faz a mesma coisa nesse sistema, quer dizer, pega o cara que vai aparecer aqui, divide por ele, faz ele virar 1 e mata os de baixo.
E assim você vai fazendo. Você pode até, vamos dizer, matar o de baixo e o de cima logo de uma vez. Você resolve tudo. Você pega esse cara daqui, virou 1, aqui é 0, então quando você fizer, pegar esse cara daqui, multiplicar por alfa 1, 2 e subtrair aqui, esse vira 0 e esse aqui é 0, não vai acontecer nada com esse 1. Então você pode usar esse cara para matar todo mundo nessa coluna, menos ele. E assim você vai. Então, se tudo der certo, no final das contas, você fica aqui com 1, 1 e tudo 0, tudo 0. Só que se o n for maior do que m, aqui sobra alguma coisa e aqui sobram coisas. Então aqui são as variáveis que sobraram. Quer dizer, aqui tem o xm mais 1 até o xn, aqui tem o xm mais 1 até o xn. As variáveis que sobraram. Né? Porque aqui, esse procedimento, se tem m aqui, ele vai até o xm. Agora, está na cara, né? Isso aqui é 1x1, 1xm. Se você der valores a xm mais 1 até xn quaisquer, isso vira um número, você passa para o lado de cá e tem uma solução. Então você passa a ter infinitas soluções, né? E um infinito que permite, quer dizer, você chutar valores dessas variáveis que sobraram. Claro que pode dar alguma zebra no meio. Estou pensando assim, o caso ideal. Então, num sistema desse tipo, você espera ter infinitas soluções, em geral, em princípio, sei lá. Se for o contrário, né? Se for o contrário, é capaz de dar problema. Porque você, quer dizer, se o m for maior do que o n, você vai fazendo 1, 0, 0 e sobra coisa aqui. Quer dizer, aqui você tem beta 1 e aí sobra um base aqui. Então você já achou o x1, o x2, o xn e ainda sobram equações. E aí, se os valores que você achou não satisfizerem as equações que estão aqui embaixo, o sistema é impossível. Então, o sistema, nesse caso, ele pode ser impossível. Tá? Bom, isso como uma rápida revisão da 7ª série. Agora vamos olhar para o sistema linear de um ponto de vista mais das coisas que a gente tem pensado, né? Nós podemos olhar o sistema linear, vou fazer essa coisa assim, vamos pensar isso assim, ele é uma transformação A de Rn em Rm, que pega x1, xn e leva em A1, AM1, A1n, AMN, x1, xn, isso aqui é igual a y1, ym. Tá? Então é uma transformação linear. Vamos desenhar a nossa transformação linear. No caso, fazendo mn iguais a 3. Primeira observação importante, né? Se eu fizer aqui 1, 0, 0, 0, 0, eu vou ter esse cara daqui. Esse cara aqui é o A de E1. Depois aqui o A de E2, etc. Esse é o A de EN. Então vamos pegar aqui o E1, E2, E3 e vamos desenhar aqui A de E1.
esse meu desenho tem coisas que podem acontecer aqui, olha só, porque isso aqui é x1 AD1 mais xn ADN, quer dizer, se esse cara é o AD1, o produto dessa matriz por esse cara é isso, né? Então o meu y lá, y1, ym, ele é combinação linear do AD1, AD2, ADN. Então olha só, aqui em R3 está na cara o seguinte, ó, se o AD1, o AD2 e o AD3 forem linearmente independentes, as combinações lineares desses três vetores vão dar o espaço todo. Qualquer y vai ter um x que é elevado nele. Mas pode acontecer, sei lá, uma outra coisa assim, né? O AD1 cair aqui, o AD2 cair aqui, aí ter aqui esse plano e o AD3 cair exatamente no mesmo plano. É muito azar ou muita sorte. Pô, aliás, eu joguei na Mega Sena outro dia, tentei explicar para o meu filho que era praticamente impossível a gente ganhar, mas nem olhei. Aqui é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena a probabilidade é baixa, mas é não nula. Aqui a probabilidade é nula, embora não seja impossível. Então, nesse caso, o que acontece? Ó? Se eu pegar um cara daqui, a imagem dele vai ser combinação linear desses três caras. Mas esses três caras geram um plano aqui. Então, o meu sistema só vai ter solução se o meu y estiver nesse plano. Se ele estiver fora do plano, nenhuma chance. O sistema vai ser impossível. Tá? Uma maneira legal, geométrica de ver. Bom, tem ainda casos, vamos dizer, tem um caso pior ainda, né? Quer dizer, você pode ter aqui o AD1, o AD2 e sei lá, o AD3 e todos os três estarem na mesma reta. Então agora o Y, se ele estiver aqui, tudo bem, ele vai ter imagem inversa. Se ele não estiver nessa reta, nenhuma chance. Repara que em cada um desses casos, né, a imagem da transformação é, vamos dizer, ou é o espaço todo, ou é um plano passando pela origem, ou é uma reta passando pela origem. Estou tirando fora o caso mais degenerado, que seria o sistema, tudo ser zero aqui. Né? Então, todos serem levados em zero, e aí... Mas, de qualquer maneira, isso está apontando para um fato seguinte, que a imagem do espaço por essa transformação, ele é um subespaço vetorial. Cara, aqui. Então, talvez, vamos dizer assim, ó, botar assim, T de E em F linear. T de E é chamada a imagem de T, é um subespaço vetorial de F. É um subespaço vetorial de F, significa o quê? Um subconjunto de F. Você tem um subconjunto e ele herda as operações. Você pode pegar dois elementos do subconjunto e fazer a soma deles, ou o produto deles por um escalar. Imagina que a soma de dois elementos desse subconjunto caiam no próprio subconjunto. E que multiplicando por um escalar também caia lá. Isso significará que esse subconjunto é um espaço vetorial. Por quê? Porque ele tem as duas operações
que agora eu posso pensar que são dele e nele mesmo, e elas têm que satisfazer a todas aquelas propriedades, porque aquelas propriedades valem no espaço todo. Então, para eu provar que esse cara é um subespaço vetorial, a única coisa que eu tenho que observar é o seguinte, ó, que se eu fizer T de U mais T de V, quer dizer, eu pego dois caras na imagem, esse é um cara na imagem, esse é outro cara na imagem. Será que a soma deles está na imagem? Bom, claro, né, porque isso aqui é T de U mais V. Então, se o cara é a imagem de algum U, o outro é a imagem de algum V, a soma deles é a imagem do U mais V. E também TT de U, e se eu pegar o T de U e multiplicar por um T, bom, eu sei que isso aqui é T. Então, T vezes a imagem de alguém é a imagem de alguém. Bom, como esse conjunto a imagem é não vazia, podia ser um conjunto vazio também, mas, né? Como ela é não vazia, então tem alguém ali dentro, e aí vai ter o zero, vai ter o único nos axiomas de espaço vetorial, o único que afirma que alguém existe é o que diz que tem um zero. Embora pudesse questionar isso, mas bom, o espaço vetorial é não vazio. Então a imagem é um subespaço vetorial. Né? E repara que tem uma coisa interessante, que é o seguinte, imagina, bom, nesses casos aqui, ó, nesse caso aqui eu afirmei, bom, para cada y existe um único x. Por quê? Porque se y, quer dizer, se eu quero que y1, quer dizer, y2, y3 igual a x1, vamos dizer, quando eu digo que y1, y2, y3 é um cara daqui, eu quero mostrar que ele é A. Será que esse cara aqui é A de um certo x1, x2, x3? Bom, eu sei que esse cara daqui, como esses caras formam uma base, eu tenho que ele é um certo x1 A de E1, mais x2 A de E2, mais x3 A de E3. Mas isso significa que esse cara é A de x1 E1, mais x2 E2, mais x3 E3, que é A de x1, x2, x3. E reciprocamente, né? Se esse cara for A de um cara assim, então vale isso, então esses caras são as coordenadas do y1, y2, y3 na base A de E1, A de E2, A de E3. Como só tem, vamos dizer, esses caras são uma base, então só tem um terno x1, x2, x3 que faz isso. Então a solução é única. Agora, então, o que eu estou vendo é o seguinte, ó, quando a transformação pega o E1, E2, E3, leva em três vetores linearmente independentes, qualquer y que eu pegar aqui tem um e somente um x aqui que vai nele. Nesse caso do plano, ó, já dá para ver que não é bem assim. Se eu pegar esse cara, esse aqui é o A de E3, então ele veio do E3. Mas, ao mesmo tempo, eu posso escrever esse camarada como combinação linear desses dois. Então, aqui, por exemplo, o A de E3 é igual a, sei lá, um certo T1 A de E1 mais T2 A de E2. Isso daqui é A de T1 E1 mais T2 E2.
significa que o A de E3 tanto é imagem do E3 como imagem de T1 é 1 mais T2 é 2, são diferentes. Bom, a mesma coisa vai acontecer lá. Vou tentar entender, vou apagar esse quadro, né, que está muito cheio, e vou olhar essa coisa de novo. Então vamos continuar com a nossa figura aqui. R3. R3, e imaginemos então que a nossa imagem, a imagem de T um plano aqui passando pela origem. Vamos ver o que acontece se dois caras, vamos pegar aqui um Y. Vou esquecer coordenadas agora, que o fato de ser R3 não vai ser relevante, mas vamos supor que esse Y é imagem de um x1 e de um x2. Quer dizer, Y, vamos dizer assim, T de x1 igual a Y e T de x2 também é igual a Y. Eu olho para isso e digo, então T de x1 é igual a T de x2, ou seja, T de x1 menos x2 é igual a zero. Quer dizer, esse cara daqui vai aqui no zero. Mas se um cara vai em zero, qualquer múltiplo dele vai em zero, né? Quer dizer, se esse cara daqui vai em zero, toda essa reta daqui, quer dizer, vou pegar assim, esse cara, vou botar ele aqui, né? x1 menos x2 igual a um certo n, tá o n aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, toda essa reta, ela vai em zero. Bom, se tiver um x3 aqui que também vai, eu acho que não vai ter um x3, mas pensa assim, então isso. Vamos considerar o seguinte, todos os caras, na verdade, olha, se T de n é igual a zero e T de x é igual a y, essas duas coisas implicam que T de x mais n é igual a y. Porque T de x mais n é T de x mais T de n. Que é y mais zero. Então, de certa forma, o segredo está todo no seguinte, ó, vamos chamar de n, nzão, igual ao conjunto dos n, tais que T de n igual a zero. Em termos de sistema linear, você pega o sistema homogêneo, vamos colocar em termos de sistema linear, ó, você tem a matriz aqui, multiplicado, isso aqui igual a 0, 0, 0, 0, 0. Quando você acha uma solução do sistema homogêneo, se esse cara é a solução do sistema homogêneo, se você pegar um sistema não homogêneo, somar com uma solução do homogêneo, dá uma solução do não homogêneo. Pensando aqui nessa história assim, ó, significa o seguinte, se eu pegar um cara qualquer daqui, pegar um x que vai em y, se eu pegar aqui, esquece, vamos dizer, em vez de pensar que eu tenho o x1 e o x2, pensa assim, esquece o x1 e o x2. Pega o y aqui, aí digamos que você tem aqui um x, t de x vai em y. Se você tem todos os elementos aqui que vão em zero, digamos que eles formem uma reta. Então, se você pegar aqui a reta paralela,
Eu acho que eu vou até desenhar essa reta em amarelo aqui, para ela ficar mais destacada. Pega uma reta paralela, todos os caras da forma x mais n vão ser levados no mesmo y. Esse conjunto aqui, esse n também é um subespaço, ó. Esse cara é um subespaço, por quê? Porque se t de n1 igual a 0 e t de n2 igual a 0, então t de n1 mais n2 é t de n1 que é 0, mais t de n2 que é 0, dá 0. Se t de n é igual a 0, então t de n é igual a t de tn, então t de tn é igual a isso daqui, e isso daqui é 0, porque esse é 0. Então, se os dois caras estão no núcleo, a soma deles está no núcleo. Se um cara está no núcleo, o produto dele para um escalar está no núcleo. Então, ele é um subespaço. Então, quer dizer que ele é uma reta, ou um plano, uma coisa assim. Agora, pensa aqui, por que eu disse que não deve ter outro? Olha só. Aqui nós estamos em R3. Aí o R3, o que está acontecendo, né? Se eu pegar um X aqui, imagina que eu pegue um outro cara aqui, chama esse cara aqui de X1 agora, pego um outro X2 aqui. Aí esse X1 vai no Y1. Pega o X2, ele vai no Y2. Aí se eu passar toda essa reta aqui, paralela amarela, todo mundo vai no Y2. Então, olha, é como se eu estivesse assim, pegando cada reta paralela, a reta amarela, amassando num ponto só e levando lá. E nessa minha figura está virando um plano. Digamos que em vez de ter desse amarelo aqui, em vez de ser uma reta, fosse um plano. Então eu estaria amassando um plano inteiro num ponto e levando aqui. Como eu estou em R3, se eu amassar um plano, cada plano paralelo, então, vamos dizer, se esse N fosse plano, aí eu teria fatias planas aqui. Se cada fatia plana eu amassasse num ponto, eu ficaria com uma reta. E aí quando eu trouxesse para cá, não podia virar um plano, tinha que virar uma reta. Então, eu acredito que isso aqui esteja razoável como figura, né? Se esse cara de cá é um plano, esse núcleo aqui é uma reta. Se ao contrário, esse daqui fosse uma reta, esse núcleo aqui não deveria ser uma reta, porque quando eu amassar caras em torno de reta, amassar retas para virarem pontos, eu fico com um plano. E aí ele não viraria uma reta aqui. Quer dizer, vê se... Vou recapitular a ideia. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho a imagem da transformação aqui e o núcleo da transformação aqui. Pelo que eu estou entendendo, ó, o núcleo são os caras que todos vão em zero. Ele é um subespaço que todinho vai nesse ponto aqui. Mas não só ele vai todo em zero, como se eu andar com ele paralelamente aqui, no espaço, cada paralelo a ele vai se transformar num ponto aqui, diferente. Então a transformação é como se ela pegasse o núcleo, que é um subespaço, aí pegasse os paralelos a esse, então decompõe o espaço todo em paralelas a esse aqui, por exemplo, se essa é uma reta, são retas paralelas, um feixe de retas paralelas, aí amassa todas essas retas até virar um plano, e pega esse plano e traz para cá de alguma maneira. Se aqui fossem planos, você amassaria todos esses planos, cada um vira um ponto, isso aqui viraria uma reta, e você traz a reta para cá. A moral da história é o seguinte, ó, isso aqui tem uma certa dimensão.
né? Esse cara aqui tem dimensão 2. Quando eu amasso aqui, eu tinha dimensão 3. Para eu amassar para ficar com dimensão 2, eu posso perder uma dimensão. Se eu amassar para ficar com dimensão 1 aqui, como eu tenho dimensão 3 aqui, eu posso perder 2. Quer dizer, a ideia é a seguinte, é que esse espaço aqui tem uma certa dimensão. Então eu tenho T G em F linear. A dimensão de E é N. No caso aqui, 3. Aí a dimensão da imagem de T está assim. Repara que a imagem de T não pode ter uma dimensão maior do que a de E. Por quê? Porque a imagem é gerada, eu pego os vetores da base de E, pego assim, ó. O meu E tem E1, EN, base de E. Então, T de E1, T de EN, não necessariamente é uma base da imagem, mas eles geram a imagem. Tá claro? Porque se eles forem, vamos dizer, se eles não forem linearmente independentes, tem um monte assim, né? E eu jogo fora uns tantos que eu não preciso. Mas esses caras aqui geram a imagem de T. Então a dimensão da imagem de T é menor ou igual que a dimensão de E. Quanto que ela é menor? É a dimensão do núcleo. Porque o núcleo foi o que eu achatei, né? Eu perdi tantas dimensões quanto o núcleo tem para transformar o espaço E na imagem de T. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o meu espaço E é o R3, ele tem dimensão 3. Aí ele vira, aqui o que aconteceu? Eu tinha os vetores da base canônica, viraram todos vetores desse plano, tá mal, vetores desse plano, né? Então eu tenho 3 vetores aqui, mas eles não são linearmente independentes, o plano na verdade tem dimensão só 2. Então eu peguei o meu R3, que tinha dimensão 3, e amassei para virar um plano, que não é o R2, é um plano. Amassei como? Amassei transformando os elementos do núcleo em pontos. Então aqui o núcleo é uma reta. Se eu tivesse uma outra situação em que eu transformasse o meu R3 numa reta só, passando pela origem, então significaria que os 3 vetores da base canônica vieram aqui assim. E aí eu peguei o R3 todo e amassei até virar uma reta. O que eu fiz? Eu peguei planos paralelos, um deles é o núcleo, e os outros são planos paralelos ao núcleo. E amassei todo mundo até virar uma reta que veio para cá. Então, eu acredito que deve valer o seguinte, ó, a dimensão da imagem de T mais a dimensão do núcleo de T é igual à dimensão de E. Que é mais ou menos, ó, vamos pensar, vou apagar a figura aqui, no caso do sistema linear, imagina assim, vamos pensar um caso simpático, né? Mas você tem aqui N variáveis e M equações. Então você está, vamos dizer assim, N maior que M. Você está levando Rn em Rm.
E supõe que foi tudo lindo, a imagem é o RM todo. Se a imagem é o RM todo, na hora que você resolve o sistema, eu vou botar aquela matriz ampliada aqui, na hora que você faz aquele método de eliminação, você fica com uma diagonal de uns aqui, 0, 0, e sobra, isso aqui sobra o quê? N menos M variáveis. Significa o seguinte, ó, se você botar 0, zero, zero, zero aqui, sempre dá, quer dizer, se você, tudo bem, tá. Essas N menos M variáveis aqui são o quanto comprimiu. Se você botar 0, 0, 0, 0 aqui, quaisquer valores que você der a essas variáveis aqui, você passa para o lado de lá e você tem uma solução. Tá? Quer dizer, vamos dizer, se você pegar, vamos dizer, se você chutar aqui agora xm mais 1 até xn, chutar esses valores aqui, quaisquer. Aí você pega esses valores, aqui tem 0, passa para o lado de cá e você tem x1, xm, que são uma solução. Então, vamos dizer, é o número de graus de liberdade que você tem para conseguir soluções da equação homogênea. Mas vou voltar à imagem geométrica aqui. Depois a gente retorna ao sistema. Será que a gente consegue mostrar isso daqui sem ser... Vou tentar mostrar isso aqui sem pensar em R3, quer dizer, sem pensar em R3 não, vou fazer a figura em R3 para me orientar, né? E sem estar preso ao caso do sistema linear. Então vamos tentar organizar essa história. Bom, organizando a história, vamos pensar assim, E e F, espaços vetoriais. Tá? Quem quiser pode pensar ERN, FRM. Quem achar que está muito exagerado ainda, ER3 e FR3, ou R2. Tá? Aí, T de E em F linear. E aí vamos chamar de núcleo de T, N de T, igual ao conjunto dos N pertencentes a E, tais que T de N igual a zero. Imagem de T é igual ao conjunto dos T de U como a gente já viu, esses dois caras são acho que eu vou botar separado assim, né? Esse aqui é um subespaço de E, e esse aqui é um subespaço de F. E vamos colocar assim, conjectura é picaretagem, né? Eu sei que é um teorema, tá? Vou botar aqui, teorema
do núcleo e da imagem. Acho que, da maneira como vou lidar com o problema, vamos fazer uma hipótese mínima, é que a dimensão de E tem que ser finita. Tá? Vamos supor assim, vou botar aqui dimensão de E igual a N. Hã? A gente pode, vamos dizer, se a dimensão de E não for finita, a gente pode fazer esse mesmo teorema, mas sem... a gente não vai falar na dimensão nesse caso. Até pode também, mas... como eu quero trabalhar com coisas de dimensão finita, na verdade, a dimensão do F não desempenha nenhum papel nessa história. Tá? O F podia até ser um espaço enorme. Então, o teorema vai me dizer o seguinte, que a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de E. Por que a dimensão do F não desempenha papel? Porque o núcleo está em E. Então, se o E tem dimensão N, um subespaço dele não pode ter dimensão maior do que N. Não pode ter mais do que N vetores linearmente independentes. A imagem de T é gerada pelas imagens dos vetores da base de E, de uma base de E. Como eles são em número finito, a imagem de T é gerada por um número finito de vetores. Então, ela também vai ter que ter dimensão finita. Onde ela está, o F, também pode ser grande, não tem problema. Bom, como é que nós vamos demonstrar isso? Sei lá, né? Vamos colocar aqui o zero. Vamos fazer o nosso desenho assim, né? Assim, esse aqui é a imagem de T. E esse daqui é o núcleo de T. Minha expectativa... Bom, o meu desenho então é como se eu estivesse em R3, tá? Estivesse transformando o R3 todo num plano em R3, e aí eu tivesse comprimido ao longo de retas. Vou tentar escrever isso de uma maneira que seja suficientemente abstrata para valer num caso geral assim. Bom, vamos ver como é que isso vai funcionar, né? A ideia é o quê? Que se eu comprimo, vamos dizer, aqui eu vou ter um feixe de paralelas aqui, que se eu comprimir assim, eu vou ficar com alguma coisa de dimensão 2. Estou aqui em R3, comprimo ao longo dessa reta, fica uma coisa de dimensão 2, e essa coisa vai bijetivamente aqui. Quem é essa coisa, na verdade? Né? A coisa natural seria dizer, bom, eu pego o plano perpendicular a essa reta passando pela origem, comprimo aqui assim. Eu tenho o núcleo, ele é uma reta, aí eu tenho um feixe de retas paralelas, eu comprimo todo mundo assim até virar o plano perpendicular a essa reta. A rigor, não precisa, tá? E a rigor eu não vou supor isso, mas eu vou supor o seguinte, ó. O núcleo de T, ele é um subespaço de E, então, não é uma coisa que a gente tenha
enfatizado, mas se o espaço E tem uma base, quer dizer, ele é de dimensão n, se eu pegar um subespaço dele, ele tem uma base também. Porque, vamos dizer, ele é um subespaço. Se ele for o subespaço que só tem o zero, acabou, a base é o conjunto vazio. Se ele tiver um vetor, eu pego esse vetor. Se esse vetor não gerar o espaço todo, quer dizer, se o espaço não for uma reta, então eu pego um outro vetor linearmente independente com ele, que esteja nesse subespaço também. Aí eu tenho dois. Se eles não gerarem o subespaço, eu boto mais um. E vou aumentando. Só que isso não pode ir aumentando eternamente, porque eu não posso ter mais do que n vetores linearmente independentes dentro de E. Então tem uma hora que acaba e eu tenho a base do subespaço. Então eu vou pegar n de t e vou pegar assim vetores ε1, εk, base do núcleo de T. E aí eu completo, eu sei o seguinte, ó, o meu espaço tem dimensão n e eu tenho esses caras aqui que são linearmente independentes. Então eu posso completar eles até virar uma base de E. Meu lema fundamental, né, diz isso. Né? Quer dizer, eu pego os vetores, eu posso completar até com vetores da base canônica. Então eu posso completo até base de E. Quer dizer, eu fico com ε1, εk, e aí εk mais 1, εn. Tá? Então isso aqui, base qual é a ideia? Esses caras aqui, ó, eles geram um plano assim. Vamos pensar assim, ó. Esse daqui é o ε1. Na nossa figura, o núcleo tem dimensão 1. Então o ε1. Aí eu pego o ε2, ε3, de maneira que esses três caras formam uma base do R3. Então o ε1 está aqui, o ε2 e o ε3 definem um plano que não precisa ser perpendicular a essa reta, mas ele é transversal a essa reta. Então, se tudo der certo, ó, quando eu amasso assim, esse plano azul tem que ser jogado bijetivamente no plano laranja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provar que as imagens desses caras aqui, quer dizer, o T de ε1, o T de ε2 e o T de ε3, esses caras formam uma base da imagem. Repara, se eu provar isso, acabou, porque esses caras aqui são a base de E. Então o núcleo tem dimensão K. Se as imagens desses caras forem uma base da imagem de T, então a imagem de T tem dimensão N menos K. E aí, dimensão do núcleo K, dimensão da imagem N menos K, soma N, é a dimensão de E. Porque eu não estou simplesmente chutando isso, é porque realmente eu acredito, pelo que eu fiz antes, né, que a minha transformação está amassando todas as retas paralelas ao núcleo, de maneira que o que sobra é um plano que vai bijetivamente aqui. Se isso está certo, né, se eu tenho uma bijeção do plano azul do plano laranja, a imagem de uma base do plano azul tem que dar uma base do plano laranja. Então, porque observa, esse plano, a transformação T leva o plano azul no plano laranja. Por quê? Porque ela leva o espaço todo no plano laranja. Então, eu posso pensar T como uma transformação do azul no laranja. Mas, bom, então a questão é, será que esses caras geram a imagem e será que eles são linearmente independentes? Então, questão...
T de εk mais 1, T de εn são Li. Ficou horroroso isso aqui, né? Questão 2. T de ε1, T de εk geram imagem de T? Tá. Então vamos tentar responder essas questões. O que a gente sabe? Ó, esses caras aqui, então recapitulando, eu peguei uma base do núcleo, no caso aqui peguei um vetor ε1, e aí completei essa base do núcleo até ter uma base do espaço todo. Isso automaticamente me criou um outro subespaço, de maneira que o espaço todo é soma dos dois, quer dizer, se escreve todo elemento do espaço se escreve de maneira única, como soma de um vetor amarelo com um vetor azul. Bom, então pergunta, se eles são Li, essa pergunta corresponde a fazer o seguinte, né? Se T1, T de ε1 mais T de ε1 não, T de, vou botar aqui, TK mais 1, εk mais 1, até Tn, T de εn igual a zero. Para provar que eles são linearmente independentes, eu tenho que mostrar que a única maneira de escrever zero como combinação linear deles é fazer todos os coeficientes iguais a zero. Então eu quero mostrar que todos os t's são zero. Tá? Surpreendentemente, a gente só tem que fazer a única coisa que tem que fazer. A única coisa que a gente pode fazer aqui é que a gente sabe que essa transformação é linear. Então a gente pode escrever isso daqui como T de TK mais 1, εk mais 1, mais Tn εn igual a zero. E aí significa dizer que esse cara está no núcleo. Então, esse cara daqui está no núcleo. Se está no núcleo, tem que ser combinação linear desses aqui. Então, eu tenho que TK mais 1, εk mais 1, mais Tn εn é igual a T1 ε1 mais TK εk. Mas então estou dizendo que esses daqui menos esses dá zero. Só que isso tudo aqui é uma base do espaço, então esses caras são linearmente independentes. Então não só esses daqui são zero, como esses daqui também são zero. Todo mundo aqui é zero. Então, T1 igual a T2 igual a TK, que é igual a TK mais 1, que é zero. Então, esses caras são linearmente independentes. Ótimo. Questão 2. Será que eles geram a imagem de T? Se eu pegar um cara da imagem de T, será que ele obrigatoriamente é a combinação linear desses caras? Vamos ver. É um teorema tão
importante, tão abstrato, mas a demonstração dele é só fazer a conta que tem que fazer. Vamos ver. Suponhamos então que y pertence à imagem de t. Então o y é a imagem de t, ele é a imagem de algum elemento, né? Então y igual a t de x. Como eu fiz tudo abstrato aqui, eu não estou me enrolando com nenhuma, a base canônica, nada disso aparece aqui. A única base que eu conheço é essa. Oi. Ah, sim, da maneira como está escrito aqui, serei eternamente grato, porque imagina esse vídeo no YouTube durante os próximos anos, todo mundo vendo isso errado. Quer dizer, aqui são esses caras que estão em questão, né? T de εk mais 1, T de εn, será que eles geram? Essa é a pergunta. Então, y é t de x. X, então y é igual a t, o x eu vou escrever como combinação linear desses caras aqui, né? x1, ε1, mais xk, εk, mais xk mais 1, εk mais 1, mais xn, εn. Olha o milagre se armando aqui, olha só que beleza. Né? Então, y é igual a x1 t de ε1, mais xk t de εk, mais xk mais 1 t de εk mais 1, mais xn t de εn. Só que esses caras aqui estão no núcleo, né? Então, TDC0, 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 isso é 0, isso é 0. Isso tudo aqui é 0. Então, se o y está na imagem, ele é a combinação linear dos caras. São linearmente independentes, geram espaço, são uma base. Tá? Então, repara que a demonstração, a figura em R3, mas o importante aqui é essa visão geométrica de que o núcleo, quer dizer, se você tem um cara aqui, um Y aqui, acontece o seguinte, ó, essa reta amarela vai toda na origem. Então, se eu quiser os caras que vão em Y, basta eu achar um aqui assim, por exemplo, nesse plano, e toda a reta paralela à reta amarela, passando por esse ponto, vai parar lá. Então, isso nos conduz à ideia de que o espaço todo é amassado. Você perde k dimensões, que é o número de dimensões do núcleo, e fica com uma coisa de dimensão n menos k, que vai bijetivamente aqui. Portanto, esse deve ter dimensão n menos k. Uma vez que você incorporou essa ideia, vê que a demonstração, eu não fiz nada, eu só escrevi. Não tive uma ideia depois disso. Né? Uma demonstração decente, eu até tenho, às vezes eu olho para esse teorema e digo, não vou chamar isso de teorema, não tenho nenhuma ideia, é só escrever. Por isso que o teorema de verdade é aquele que todo espaço de dimensão n, toda base tem dimensão n, ou na verdade o lema fundamental antes, que você completa, no fundo você tem uma base, tem um conjunto Li com menos elementos, você substitui lá nos elementos da base para ter uma nova base, ou um novo conjunto gerador.
Então, realmente demonstramos, acho que eu vou escrever ele até maior aqui, né? Teorema do núcleo E e F espaços vetoriais. Então, a dimensão assim, T de E em F linear. Dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de E. Só uma observação, é claro, né? Se eu tivesse... por que eu não peguei o espaço ortogonal ao núcleo ali naquela história? Eu não peguei pelo seguinte, porque quando eu enuncio assim, o espaço E, eu nem sei se ele tem um produto escalar. Mas se eu tivesse em Rn, tudo bem, eu podia ter pego o espaço ortogonal. Quer dizer, eu sempre posso... eu poderia pegar assim, se eu tenho vamos dizer, um espaço com produto interno, mas pensa o Rn, né? Então, se você tem um espaço N subespaço, se eu pegar o ortogonal a N, que é o conjunto dos U pertencentes a Rn, tais que U escalar N igual a zero para todo N em N, que é o espaço ortogonal, então a dimensão de N mais a dimensão de N ortogonal é igual a N. Na verdade, se eu pegar uma base desse e uma base desse, eu tenho uma base do espaço todo. Quer dizer, eu pego sei lá, o 1, o K, base de N. E ver, sei lá, 1, ver L, base de N ortogonal. Se eu juntar as duas, eu tenho a base do espaço todo. Deixo isso como um exercício, porque eu vou usar isso para fazer uma observação muito interessante, que é a seguinte, pega uma matriz, não sobrou nenhum giz branco, pega uma matriz assim, ó, A11, AM1, A1N, AMN, pega essa matriz aqui. Primeiro, ó, a imagem, pega a transformação linear T dada por essa matriz. A imagem de T é gerada pelas colunas, quer dizer, as colunas geram a imagem. Então, se eu pegar o espaço gerado pelas colunas, ele é a imagem. E o núcleo de T, olha só que interessante, ó. Se você tem x1, xn aqui, para ele ser levado em 0, 0, 0, 0, é preciso que o produto escalar dessa linha por esse cara seja 0. Produto escalar dessa linha por esse cara seja 0. Produto escalar de cada uma das linhas seja 0. Então, o núcleo de T é ortogonal
ao espaço gerado pelas linhas. Mas uma coisa que não é complicado de provar é o seguinte, que o ortogonal do ortogonal em dimensão finita, o ortogonal do ortogonal é o próprio. Mas então, se o espaço das linhas é ortogonal ao núcleo, o que acontece aqui, ó? O que isso quer dizer, ó? Que a dimensão, vamos dizer, se esse tem dimensão K, a dimensão do ortogonal é igual a N menos K. Ora, então o espaço gerado pelas linhas, vamos dizer, se K é a dimensão do núcleo, vamos pensar assim, K, a dimensão desse cara daqui, igual a K. Então, a dimensão do espaço das colunas é N menos K, é o teorema do núcleo da imagem. Estou levando Rn em Rm, mas o núcleo tem dimensão K. Então, a imagem que é gerada pelas colunas é N menos K. Mas o espaço gerado pelas linhas é ortogonal ao núcleo. Então, ele também tem dimensão N menos K. Quer dizer, a dimensão do espaço gerado pelas linhas é a dimensão do espaço ortogonal ao núcleo. Se o núcleo tem dimensão K, o espaço ortogonal tem dimensão N menos K. Repara que isso é uma coisa que não é... olhando assim, não é claro, né? Você pega essas colunas aqui, aí faz as combinações lineares das colunas e você tem um espaço vetorial lá em Rm. Né? Esse daqui, ó, está em Rm. Esse daqui está em Rn, que são as combinações lineares. Pensa esses caras como vetores, as combinações lineares desses caras formam um espaço. Mas esse espaço aqui é ortogonal ao núcleo. E o ortogonal ao núcleo é um espaço que é elevado objetivamente na imagem, que era a ideia do teorema do núcleo da imagem. Então, eles têm a mesma dimensão. Tá? Vamos dizer, sei lá, pegarem um de nós na rua, assim, antes de um curso de álgebra linear e perguntarem isso, você vai dizer, sei lá, acho que não. Não tem nada a ver, né? O espaço das colunas, o espaço das linhas, um está em Rn, outro está em Rm, mas eles têm a mesma dimensão. Tá? Então, acho que em termos de teorema do núcleo da imagem, tá bom, né?